Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. A Fraternidade a Caminho da Luz tem a alegria de convidar você para mais um momento de estudo, reflexão e crescimento espiritual sobre a luz do Evangelho, a luz dos ensinamentos de Jesus Cristo, conforme esclarece Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos abrir nossos corações com humildade e sinceridade, permitindo que a mensagem do Cristo nos alcance onde mais necessitamos. Que cada palavra estudada seja luz em nossos pensamentos, consolo para nossas dores e direção segura para nossos passos. Que esse momento ele seja de aprendizado, mas também de transformação interior, porque estudar o Evangelho é, acima de tudo, aprender a vivê-lo. E para iniciarmos nossos trabalhos, elevemos o nosso pensamento em prece, rogando a intercessão amorosa do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Boa noite, fraternos, boa noite, fraternas. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Santo Evangelho, para aprendermos com as suas palavras de sabedoria, com os seus exemplos, com os seus ensinamentos. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Hoje já tem o tema os motivos da resignação, item 13. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocamos fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja menos penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, hoje falando sobre a resignação, né? E a gente sabe que nós vivemos o processo de reencarnação, né? Ou seja, nós renascemos várias e várias vezes e temos várias e várias existências.
E aí, o Evangelho já inicia nos dizendo que essas existências, elas podem ser mais ou menos penosas, conforme a nossa coragem de vencer as nossas provas e as nossas expiações. Nós vivemos no planeta Terra, que nesse momento é um planeta de provas e de expiações. E o que é uma prova? A prova é uma dificuldade que a gente enfrenta e a gente consegue, com alguma dificuldade ou com alguma facilidade, depende da prova, depende de várias circunstâncias, vencê-la e ela pega e passa. Mas também tem as expiações. E as expiações, elas são consequências das nossas más ações em nossas vidas passadas e ela perpassa a encarnação inteira. Ou seja, a gente passa a vida inteira carregando essa consequência, essa expiação, e ela só se encerra com a morte, com o fim da existência, da presente existência, né? E aí, durante toda a vida, nós somos provados diariamente. Todos nós, né, enfrentamos várias provas diariamente. Todos os dias nós somos provados. E aí, a resignação é justamente essa fortaleza, esse sentimento de enfrentar essas provas de cabeça erguida, com o peito estufado, com o coração alegre, com leveza de espírito, agradecendo e pedindo fortaleza a Deus. E quanto mais temos essa atitude positiva diante das provas, não só mais leve elas se tornarão, como a gente também vai antecipar, vai progredir mais rapidamente. Agora, continuando a leitura do Evangelho. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não deseja um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas a amargura da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que no combate sangrento, porque aquele que fica firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os touros e o seu lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegaste a dominar os impérios da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com satisfação: eu fui o mais forte. Então, o Evangelho continua, nos chamando, nos convidando a sermos fortes, nos chamando a nos fortalecer diante das provas, diante das batalhas do dia a dia, diante das dificuldades do cotidiano. Nos convida a agradecer a Deus, porque é através dessas provas que a gente evolui. É através dessas provas que nós progredimos moralmente. Porque se não acontece dificuldades, se não acontece nada na nossa vida, se está tudo parado, estacionado, como é que nós iríamos evoluir? Como era que nós iríamos progredirmos? Por exemplo, se a gente não trabalha, como é que a gente vai ter o nosso sustento? E o nosso trabalho, os nossos trabalhos temporais, a gente sabe que a gente enfrenta dificuldades nos nossos trabalhos temporais, né? Mas é graças a eles que nós temos o nosso sustento. É graças às dificuldades dos trabalhos temporais que, graças a Deus, nós temos todos os dias o que comer, o que vestir, um teto para morar. E as provas morais é do mesmo jeito. É graças às provas morais que nós aprendemos o que é amor, que nós aprendemos o que é perdão, que nós aprendemos o que é resignação. Porque eu posso muito bem chegar e falar aqui várias e várias teorias sobre o conceito de resignação. Mas só quem passa sabe como é sentir esse processo, esse sentimento de resignação. Como é ter de fato essa força. E não é uma coisa que a gente desenvolve do dia para outro assim, num passe de mágica. É um processo que a gente precisa ir se trabalhando.
diariamente, cotidianamente, minuto a minuto, até a gente conseguir ter essa resiliência e essa fortaleza diante das dificuldades e diante das provas e diante das expiações. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Le Have, 1863. Então, quando a gente tem uma vida muito tribulada, muito difícil, com muitas provas, com muitas expiações, mas se a gente consegue levar com leveza, se a gente consegue agradecer a Deus por essas dificuldades, por essas expiações, por essas provas, depois, quando esse corpo morrer e a gente retornar à pátria celestial, lá nós vamos ter um repouso merecido. Nós vamos gozar das alegrias das provas vencidas, porque aqui a gente não tem dimensão direito do que significa as provas, do que significam as expiações, até porque, como existe o véu do esquecimento, a gente não tem nem noção porque é que a gente está expiando, né? A gente não sabe o que foi que a gente fez na nossa vida passada para merecer as expiações. Mas a gente sabe que a gente merece. Se está passando é porque merece, né? É porque fez por merecer, porque aprontou. E então, quando a gente retorna à pátria celestial com o desencarno, lá vai acontecer o fim do véu do esquecimento e a gente vai ter noção, né? A gente vai retornar à compreensão de por que nós passamos por aquelas situações. E com essa compreensão e essa resignação, a gente vai ter a alegria verdadeira de ter vencido aquela prova, de ter vencido aquela justa expiação, de ter vencido aquela justa dificuldade e ter vencido aquele justo processo de dificuldade, aquelas dificuldades. Então, quando a verdadeira felicidade da prova, de vencer a prova, a gente só vai, de fato, conseguir sentir essa alegria que não tem nem palavras para expressar com o fim da vida material. Então, que nós possamos, nesse dia de hoje, que se termina, né, nessa noite de hoje, terminar com esse sentimento de resignação, com esse sentimento de leveza e de fortaleza diante das dificuldades e diante das virtudes da vida. E agora, vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, entrar em sintonia com a espiritualidade superiora, pedindo permissão para terminarmos os trabalhos da noite de hoje, agradecendo a Deus pelo dia que se encerrou, pelas provas vencidas, pelas dificuldades enfrentadas. Agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos do segundo Espiritismo, que vem nos mostrar o caminho, que vem nos guiar, nos orientar, que vem ser essa fortaleza da qual necessitamos. Agradecemos, Senhor, por ter vindo ao mundo, por deixar os seus ensinamentos, por ter nos deixado o caminho no qual devemos seguir para chegar a Deus. Gratidão, Mestre Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma oportunidade de vencer as dificuldades que colocaste em nosso caminho. Agradecemos, sim, Mestre Jesus, pelas dificuldades, porque sabemos que é ela que nos fortalece, que é ela que nos eleva, que nos faz progredir moralmente, que nos faz progredir intelectualmente. Pedimos, Senhor, a fortaleza e a leveza para suportar as provas que surgirão amanhã, no dia seguinte, e mais um dia até o fim das nossas vidas. Gratidão, Mestre Jesus, pelo dia de hoje. Gratidão, Mestre Jesus, pelos ensinamentos. Gratidão, Mestre Jesus, pelas provas e pela expiação. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Gratidão, meus irmãos, que tenham todos uma boa noite de sono.
um sono restaurador e reparador, tranquilo na presença de Deus Pai e do Mestre Jesus. Gratidão a todos. Neste momento, agradecemos a todos que participaram do nosso estudo até aqui. Pedimos nesse momento que o amado Mestre Jesus possa adentrar a casa de cada um de vocês, levando a luz do amor, da verdade e da paz. Que os ensinamentos de hoje se façam presentes no nosso dia a dia, para que possamos a cada dia mais sermos melhores. Obrigada, Jesus, hoje e sempre, que assim